A Yonk no diário tá numa alta absurda, um rompimento depois de uma lateralidade. Ativou um rompimento terrível. Extremamente sobrecomprado. Rompeu aqui o topo, foi embora. E depois dessa lateralidade, ela teve esse rompimento. Muito afastada da média de 20, extremamente afastada. No dia de hoje aqui, ela continuou 34%, mais de 34% de distância da média de 20. Eu pensei que isso aqui fosse uma exaustão que fosse derreter, que hoje fosse corrigir, mas não, continua subindo. Esse aqui é o gráfico diário. E fez essa alta aqui. Achei que realmente fosse corrigir, mas não. As bandas de Bollinger está extremamente acima, sobrecomprado. Inacreditável, incrível. No gráfico de 5 minutos. A abertura foi aqui 10h30, que é mercado americano, então abre 10h30. Estava uma lateralidade, fez um rompimento para baixo, um breakout. Aí nesse rompimento, né, no diário eu achei que ele fosse realmente derreter, fazer a correção, porque estava muito esticado. Então, nos 5 minutos, quando veio esse rompimento, a primeira barra foi essa aqui. A primeira barra foi essa aqui nos 5 minutos. Não foi uma boa barra de venda, deixou um pavio. A segunda barra rompeu para baixo, foi uma barra muito grande, não fechou tão perto da mínima, mas foi uma barra muito grande, um rompimento. Como eu estava com viés de queda, de correção no diário, eu achei que fosse cair, realmente foi se derreter. E aí achei que seria interessante entrar nos 5 minutos. Pequeno, entrei pequeno para uma queda. Aí eu entrei mais ou menos por aqui. Essa terceira barra aqui, quando deu com esse pavio enorme, parecia até que era uma desistência dos comprados, que fosse jogar para baixo. Entrei aqui no rompimento da mínima dela, aqui embaixo, e logicamente não deu certo, voltou. Aí começou a fazer isso e voltou a subir. E aqui, aí que tá. Aqui, essa venda está muito longe da média de 20, a média de 20 está aqui. Então, por mais que essa barra fosse forte, são 3 barras de baixa, né, já botando em modo sempre vendido, mas muito longe da média, então vacilei. Aí aqui fez um micro topo duplo, micro fundo duplo, desculpa. E aí, como fiquei com esse viés de queda, achando que fosse cair forte, corrigir forte, eu não observei os detalhes. Aqui tem um micro
fundo duplo, mínima mais baixa, que voltou a subir. Tem essa queda toda. Ele segurou mais ou menos 50%, rompeu um pouco, tocou na média, voltou a cair, encontrou a média, que era de se esperar essa distância toda. Eu segurei, deixei fluindo, ficando negativo, mas entrei pequeno, não tinha problema. Aí aqui ele fez um outro, aí sim, um fundo duplo, não um micro fundo duplo, mas um fundo duplo mesmo, de mínima mais alta, indicando que a força compradora. Tinha que ser observado, não foi? Fazendo esse fundinho aqui mais alto do que esse. E como eu estava com viés de baixo, achando que ia cair, esperando queda, isso é um erro muito grande, a gente fica cego, né? Não vê os padrões. Micro fundo duplo, depois um fundo duplo, e aqui deu uma compra. E eu continuei vendido, não zerei, não estopei, não voltei para compra. Acima dessa barra, não era uma barra muito boa, mas o contexto indicava compra. Pelo contexto valia a pena. Aqui nesse momento aqui eu já devia ter zerado, saído da venda e entrado na compra. E não deu outra. Tinha essa pequena distância aqui da média de 20. Poderia encontrar vendedores aqui, voltar a cair, mas aí poderia até ter entrado um pouco mais, a mão um pouco maior do que eu entrei vendido, para recuperar e fiz parcial aqui na média. Nem chegou a tocar. E a próxima barra já rompeu, já foi um forte rompimento. E depois a correção foi pivô de alta em cima da média. Segurou aqui, vários toques. E não caiu. Quando veio essa barra aqui, esse pivô em cima da média, isso aqui é a reversão de 3 barras, chegou na média, tocou e subiu, que é normal encontrar compradores. Ele fez aqui um topo duplo. E aqui eu fiquei na esperança, estando com viés, né, de queda, fiquei na esperança que fosse cair. Realmente daqui, um topo duplo. Tocou na média, encontrou compradores, mas ainda achei que fosse. Aí quando veio essa barra aqui, ela demonstrou ser uma barra de desistência dos compradores. Que ela tentou subir, em algum momento ela era uma barra tipo essa aqui, antes de fechar, lógico, né? Parecia que realmente ia subir e não veio. Essa barra também, por estar em cima da média, não desceu direto, mas indicou mais ou menos que fosse uma barra de desistência também. Quando veio essa barra aqui e não foi para baixo, não é uma boa barra, e essa barra não é uma boa barra de sinal de compra, então acima dela geralmente tem compradores, vendedores, né? Como não é uma boa barra de sinal de compra, as pessoas geralmente, os traders geralmente vendem acima dela. Ela fechou assim e a próxima já veio para baixo.
e segurando sempre na média, não veio em nenhum momento para baixo da média, mostrando que a força compradora ainda estava forte. Então aqui eu já deveria ter saído da venda, porque aqui já demonstrou que tinha uma força compradora forte. Essa barra não era uma barra muito boa, mas acima dela já deu compra. E essa barra vermelha já era indicativo de uma barra de desistência de vendedores. Essa barra não é muito boa, mas se você juntar essa barra com essa, dá uma barrinha melhorzinha. Um tempo gráfico um pouco maior, acima de 5 minutos, juntando essas duas barras, gera uma barra um pouco melhor. Aí aqui já teve um rompimento, aqui já veio, acima dela já rompeu. Aí aqui eu saí da operação, aí não teve jeito. Aí eu entrei comprado, não sei se foi aqui ou se foi aqui, ou foi aqui em cima. Aumentei a mão e entrei comprado. E recuperei o prejuízo, saí com lucrinho. E o preço continua subindo. E aí já começou a formar um canal de alta, aí não teve jeito, acima da média, começou a dar gap de média, subir e não voltava a tocar na média por algum tempo, já formou um canal. E aqui formou um topo em forma de cunha. 1, 2, 3 puxadas. Um topo em forma de cunha. Eu não lembro se eu entrei vendido aqui. Depois eu acho que eu entrei vendido de novo aqui. Mas essa cunha, uma boa barra de venda aqui embaixo dela. Eu acho que eu entrei vendido aqui. Acionou. E esperando vir na média. Quando na média encontra esse comprador de normal. Só que essa barra aqui, quando veio na média, fez um pivô de alta na média de 20. Aí depois dessa barra aqui, esperava-se uma outra barra de venda, caso fosse realmente concretizar a cunha de duas pernas para baixo, né? Aqui não vieram duas pernas para baixo, vieram duas pernas de lado. Pode dizer que depois da cunha teve uma aqui, voltou a subir, e a segunda aqui já é indicativo realmente de força compradora, de que não ia cair. Depois dessa barra é normal a barra de queda segurar na média de 20 contra compradores e subir assim. O que não é normal, o que geralmente acontece quando vai ter realmente a queda é a próxima barra romper abaixo, ou a terceira, e segurar abaixo. Não aconteceu. É tanto que essa barra até que foi uma barra razoável de venda que não chegou nem perto da média. A outra barra nem encostou também na média, então assim ficou, depois de muitas barras, a única barra que tocou na média foi essa, mesmo assim para fazer um pivô de alta. Então aqui já, acho que eu entrei vendido aqui, então aqui já deveria ter saído. Aí eu pulei fora depois que virou. E aí quando veio essa barra aqui que rompeu acima dela, uma boa barra de alta, nem encostou na média. Aqui eu saí, tinha entrado na venda aqui eu saí e virei para compra. Aí veio essa barra e o rompimento. Aí sim. Eu consegui recuperar prejuízo. E aí mostrou que essa cunha realmente não ia cair, ia falhar e aí projetada para cima. O que geralmente se faz é projetar essa cunha para cima. Caso eu cunha seria aqui. E projetando ela para cima, tem alvo aqui que veio.
Veio e rompeu, continuou subindo. Aqui foi rompimento de topo histórico. Aqui veio romper o topo histórico. Um rompimento forte. Uma correçãozinha logo no topo para bancar para cima e continuar subindo. Essa barra aqui, quando veio, assustou, indicando que talvez não fosse falhar o rompimento. A maioria dos rompimentos falham. Então poderia voltar a cair, vir aqui embaixo de novo, para depois tentar romper. Nada, ela deu, mas não teve continuidade. Veio, caiu. As barras seguintes eram dojis e não teve continuidade na queda, que mostrou, né, a força incrível, força compradora incrível. E aí já voltou a romper de novo sem falhas e continuou subindo. Um ativo que está muito forte, uma força muito forte. Uma força compradora muito grande. Aqui deixou mais uma cunha, um topo em forma de cunha, em canal estreito. Isso aqui é um canal, micro canal. Um canal estreito, é um micro canal, né? Quer dizer, uma força muito grande. A cunha, topo em forma de cunha, micro canal tende a falhar. Essa aqui não falhou, adicionou aqui, veio embaixo, tocou na média, a mesma coisa que fez lá embaixo, pivô na média, depois de muito tempo sem tocar na média de 20, ela tocou e já jogou para cima de novo. E ficou lateralizando até fechar, até 5 horas da tarde. Fecha o mercado americano, 5 horas da tarde em Brasília. Ficou lateral e uma pequena barra de rompimento que acontece muito no fechamento do mercado, com gap e tudo. Indicando que pode tentar continuar subindo amanhã de novo. Outra coisa que eu não observei é que esse movimento aqui próximo dos 50%, próximo aos 50% dessa queda, isso aqui foi uma lateralidade. Fez uma xícara e alça, cup handle, e jogou para cima. Eu vi isso aqui, mas achei que não fosse fazer. Fiquei com esse viés de queda, achando que fosse cair, e achei que não fosse, mas fez. E rompendo essa lateralidade, grande baixa, grande alta, grande baixa, grande alta, é uma lateralidade. Quando ficou no terço de cima da lateralidade, rompeu para cima. Isso aqui foi o rompimento da lateralidade. Outra coisa também que tinha que ser observado, não foi. E aí fez um pullback, justamente na parte de cima desse retângulo, no rompimento da lateralidade, com gap de média, gap na média, nem chegou a tocar na média e continuou subindo. E foi embora, fez um canal estreito de alta e depois mais rompimento. Isso tudo tem que ser observado. Não ficar pensando, achando que vai cair. Aqui tem um pequeno gap desse topinho aqui.
No topo da lateralidade, esse topo aqui, para o pullback que foi feito, ficou um gap também, um pequeno gap, mostrando força compradora. Isso aqui tem que levar muito a sério. Quando vê que tem gap, não tem jeito, é força compradora. Os gaps são muito importantes. Tem que observar esses gaps. Gap, lógico, na visão do Brooks, né? O gap do Brooks, né? O gap análise tradicional. Aqui ficou outro. Não foi fechado. E aqui. Aqui. Esse aqui também é gap. Não foi fechado. Mostrando força compradora. Muita força. Aqui mais um. Que também não foi fechado. E é bom marcar esses gaps. Olha a distância. Depois que rompeu essa lateralidade, se eu não tivesse ficado com esse viés de confirmação de queda, achando que vai cair porque já esticou demais, porque era um rompimento, era uma barra de exaustão no diário, né? Tivesse seguido só o gráfico aqui, seria uma boa entrada. Bastava entrar pequeno, bem pequenininho, já dava para fazer um dinheiro bom. Então, de novo, uma pancada muito forte para baixo, 3 barras de baixo, modo sempre vendido. No diário parecia que era exaustão, estava muito esticado, tinha que corrigir em algum momento, porque tinha extrapolado inclusive a banda de Bollinger, a distância gigantesca da média de 20. Então é esperado a correção, que não veio. Abriu em queda, confirmando que provavelmente iria corrigir forte. E aí eu pensei, entrando aqui pequeno, deixa torar, que deve ter pelo menos 2 dias de correção aí. Nada. Voltou a subir. Quando fez esse movimento aqui, foi a melhor entrada. Bastava ter zerado aqui, virado a mão, entrado pequeno mesmo. Eu entrei vendido com 2 ações aqui. Se eu tivesse botado 2 ações aqui, comprado e deixado rolar, tivesse observado essa lateralidade aqui e percebido que houve um rompimento da lateralidade, né, no caso aqui, rompimento da lateralidade, estava fazendo pullback na lateralidade e deixando gap ainda. Cara, deixou tudo, deu tudo que precisava na leitura do Brooks. Não precisava fazer nada, era só deixar torar. Aqui deixou outro gap inclusive tocou na média, mas depois de muito tempo e depois não tocou mais. Deixou esse outro gap enorme aqui, continuou subindo. Fez outra lateralidade aqui durante o tempo, mas também com gap. Não fechou gap em momento nenhum. Outro rompimento. Rompimento de topo histórico. Aí sim, aqui poderia até fazer a parcial e tal, porque é perigoso. Geralmente falha. A maioria das vezes falha, mas aqui tentou a primeira vez, falhou. Na segunda já torou e foi embora. E tem essa projeção aqui também. Aqui poderia ter focado nessa projeção até para sair fora aqui. Mas até continuou subindo, mas